Fala rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o Manchester United, sobre a situação deprimente que o clube está passando e a situação também do menino Antony, que era para ser uma joia nossa brasileira e um ponta muito promissor que a gente tem, que infelizmente foi para o Manchester United e foi esquecido, o futebol dele foi perdido, né? Mas antes de tudo, eu vou pedir para que vocês deixem um like aqui nesse vídeo, certo? Se inscrevam no canal e comentem aí sugestões de vídeos, comentem aqui o que vocês acharam desse tema e o que vocês estão achando do Manchester United também, né? Vamos começar aqui que saiu uma notícia recente, né? Já tinha saído uma notícia que o Antony estaria treinando separado do elenco principal, né? Tudo por conta ali da péssima situação que o Antony vive com o clube. E ontem, na verdade, saiu uma situação que os diretores do Real Betis, o time que ele estava emprestado na última temporada, viajaram para Manchester para tentar resolverem a questão para eles contratarem o Antony. O Antony que foi emprestado para o Real Betis e conseguiu recuperar um pouco do seu futebol lá. Em 26 jogos que ele jogou, ele teve 16 participações em gols. Então foram números muito bons, com gols decisivos. E batendo final de Conference League, infelizmente não ganhou, né? Porque tinha simplesmente um Chelsea do outro lado, que jogou bem demais e passou o trator por cima do Real Betis. Mas o Antony aí, que se encontrou seu futebol no Real Betis, se encontrou, deu várias entrevistas falando lá que o clima lá é muito bom, que ele gosta muito da cidade. E, cara, é realmente muito triste a situação, porque ele voltou do empréstimo, o último jogo que ele fez com a camisa do Real Betis. Já foi um jogo assim que ele saiu, ele terminou se despedindo da torcida chorando já. Então deu pra ver que ele gostava muito. Porém, o Manchester United está pedindo um valor para contratar, né, um valor de mercado, né, um valor para a compra dele, né, o melhor, de 50 milhões de euros, o que pro Real Betis fica muito delicado, porque o Real Betis não é um time que gera muita receita, não é um time que recebe com premiações, é um time que tá sempre brigando ali por sétimo, quinto lugar de tabela ali da La Liga. Então o arrecadamento do Real Betis não é muito grande. Subiu um pouco com a chegada do Antony, né, com venda de camisas, patrocínios, né, porque é um nome um pouco, né, mais conhecido do que os nomes que estão lá. Claro, lá tem o Isco também, que é um nome muito interessante, mas o Antony, ainda mais quando ele começou a jogar bem, isso começou a gerar mais renda pro clube. Então os dois lados saíram ganhando e os diretores viajaram para Manchester para tentarem resolver essa questão. Outros clubes já chegaram a entrar em contato com o Manchester United há um tempo atrás, o próprio Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen também, porém eles acharam esse valor de compra um pouco alto, né? E o Betis está disposto a qualquer custo a tentar levar o Antony de volta lá, só que agora de vez, né, para ficar lá. E é muito preocupante, ainda mais a gente visando as convocações, né, para a seleção brasileira. O Antony, que teve a convocação dele muito merecida na última data FIFA, porém ele acabou não jogando, não sei porque o Ancelotti não acabou entrando muito em detalhes sobre isso. Porém, agora que seria um momento para ele ser testado, né? Que agora foi uma convocação de testes, basicamente. E ele não está lá, ele não está jogando pelo Manchester United. Está treinando separado, então a gente não sabe como o Antony tá, é uma total incógnita. E é torcer para ele conseguir outro clube aí e despontar no seu futebol novamente. Temos também a questão do Ruben Amorim, que se mostrou ser um técnico muito delicado. Desde quando ele chegou, ele fazia um trabalho muito bom lá no Sporting. O Manchester United trouxe ele e ele vem fazendo um trabalho um tanto quanto esquisito, né? A última temporada o Manchester United terminou a Premier League em 15º lugar. Então, basicamente o maior clube da Premier League, se não for o maior, o segundo, muitas pessoas ali discutem quem é maior, o United ou o Liverpool, mas o top 2, né, dos maiores clubes da liga, terminar em 15º, vivendo essa fase horrível, perdendo o final de Europa League pro Tottenham. É coisa de maluco você pensar isso, você conseguir perder uma final pro Tottenham. E o Manchester United conseguiu. O Ruben Amorim aí, eu não sei que macumba ele fez para conseguir se manter no cargo para essa temporada. Eu acho que a diretoria ainda tá botando uma carta de confiança ali nele, né? Botando uma fezinha nele, mas já tem muitos jogadores aposentados do clube, ídolos
criticando o trabalho do Rubem Amorim, colocando aquela pressão em cima dele, falando que essa temporada ele tem que começar a gerar resultados e rápido, vendo que a estreia da Premier League já teve um empate e o segundo jogo agora que teve nesse final de semana, o Manchester United já perdeu o jogo e, cara, são muitos fatores que levam o tamanho do clube, a arrecadação que o clube tem, o novo dono do clube que tem bastante dinheiro, está disposto a investir no clube, porém, do mesmo lado da moeda, o mesmo cara que está disposto a investir muito, ele também está fazendo os movimentos ali financeiros um tanto quanto duvidosos, querendo cortar a alimentação dos funcionários. Tinha uma bonificação semanal para os seguranças do clube e ele tirou essa bonificação, coisa que para um clube do tamanho do Manchester United é dinheiro de pinga. E, cara, ele tá tentando enxugar ao máximo, tratando o Manchester United como uma empresa mesmo. E isso tá gerando uma revolta muito grande pros torcedores. Muitos torcedores já foram às ruas protestar. E o dono do clube simplesmente falou que se continuarem criticando ele, ele vai meter o pé, ele vai sair fora, né? Atitude completamente esquisita, né? O cara chegar e falar uma coisa dessa, meter uma birra de criança dessa daí. Mas vamos ver aí o que o Manchester United arruma. Até agora, essa tentativa dele enxugar ao máximo aí os gastos do clube não geraram muito retorno, né? Porque ao todo, visando tudo, ele conseguiu economizar 1 milhão e 200 mil libras por temporada. E é o que eu falei, isso para o Manchester United, para um clube que arrecada 1 bilhão de euros por temporada, isso não é nada. E o cara, assim, fez um movimento muito esquisito. Isso só acaba gerando atrito entre os funcionários que trabalham lá há muito tempo, e fazem o seu trabalho querendo ou não, tipo faxineiras, cozinheiros, e entre outros. Então, é basicamente uma recompensa negativa, né? Algo é tirado de você por você estar fazendo o seu bom trabalho. Querendo ou não, dá pra gente chegar e falar aqui que as faxineiras do Manchester United fazem um péssimo trabalho, né? Não dá pra falar isso. Mas um pouco dos benefícios que eles tinham foram tirados deles também, justamente pensando nessa visão mais corporativa para um clube de futebol que eu tô achando um tanto quanto esquisita, né? Então, tem essa questão também do dono, o Rubem Amorim, a questão do Antony, que eu tô focando mais nele aqui porque ele é brasileiro, né? Ele é um ponta que já mostrou seu potencial, a gente sabe do que ele é capaz. Ele ainda tem 25 anos, então ele consegue evoluir bastante ainda. E aquilo, cara, ele não tá tendo oportunidade, não tá tendo confiança e tá num lugar onde ele não quer estar e ele não consegue sair, né? Não estão facilitando a saída dele e estão excluindo ele de qualquer atividade com o elenco também. Teve também a questão das contratações caríssimas do Manchester United. Toda janela de transferência, o Manchester United chega com a bagatela lá. E é aquilo, né? Você só vê o tamanho do clube, o tamanho da torcida, que mesmo quando você termina uma temporada em 15º lugar, você consegue trazer nomes como Matheus Cunha, camisa 10 do Wolverhampton, fez uma baita temporada, jogou muito, a contratação girou em torno de 75 milhões de libras. Teve um Mbeumo, só que a pronúncia certa é Embumo, por 65 milhões de libras. Teve o Benjamin Sesko, que é um jogador que eu gosto muito, ele vinha chamando muito a minha atenção quando ele jogava no RB Leipzig. Eu gostaria muito que ele tivesse ido para o Newcastle, que eu acho que no Newcastle ele ia se desenvolver mais, ele ia evoluir bem mais lá, ainda mais que o Alexander Isak está visando sua saída para o Liverpool. Então o Benjamin Sesko ele ia ter um tapete vermelho para ele brilhar lá no Newcastle. Um meio campo muito bom com Bruno Guimarães, Sandro Tonali, então eu acho que seria um encaixe muito bom. Porém, ele acabou indo para o Manchester United, também não culpo, provavelmente ofereceram um salário maior, e querendo ou não, é uma prateleira, um nível bem acima do Newcastle, né, o Manchester United, né, é uma vitrine, né, a palavra bem maior para a carreira do Benjamin Sesko. Agora vamos ver se ele vai cair na zica, né, no cemitério de jogadores que é o Manchester United, que é essa passiva que eles têm de todos os jogadores que vão para lá acabam esquecendo como chuta uma bola, né? Temos o caso aí do Antony, o caso do Rasmus Højlund,
O Kobe Mainu, que é o menino da base, mas lá, quando ele subiu pro profissional, ele também passou a esquecer como joga bola. Garnacho também, que ainda conseguiu manter uma regularidadezinha, mas também muito inconstante. E eu acho que o Garnacho é um cara que tem um potencial absurdo. Porque os gols que ele conseguia fazer era só golaço. Então eu acho que num time onde ele tem confiança, tem apoio, e que não tenha um codinome de estragar jogadores, eu acho que ele vai se destacar lá. Tanto que o Chelsea tá na busca de contratar ele. Eu acho que ele vai acabar indo pro Chelsea, que eu não acho que seja também a solução para a vida dele, para a carreira dele, porque o Chelsea tá recheado de jogadores. Tem jogador até no teto lá, o CT daquele clube deve ser infernal, porque é muita gente naquele elenco, é muito jogador o Chelsea tem. Eu não sei porque eles estão acumulando tantos jogadores assim, né? Mas o Garnacho talvez vá para lá. O Rasmus Højlund, que era um centroavante que eu acompanhava também nos tempos de Atalanta, e ele foi contratado para o Manchester United visando ser, né, a torcida falando que ele seria um novo Haaland, e eu confesso que eu consegui enxergar um pouquinho disso, né, os dois ali são do norte da Europa ali, países frios, características parecidas, né, ele também é um centroavante alto, forte, e era muito conhecido pela sua velocidade. Na Atalanta ele tava despontando a cada partida lá, ele tava mostrando o seu potencial. Então eu acho que era justo a comparação com o Haaland. Obviamente, eu sabia que ele não ia ser do nível do Haaland, mas eu achava que ele ia ser muito bom, igual eu acho que é o Benjamin Sesko. Eu acho que é mais parecido ainda em características físicas com o Haaland. E eu espero que não caia nesse limbo também de esquecer como joga bola. Mas o Rasmus Højlund, infelizmente, acabou caindo, né, nessa falácia do Manchester United, acabou esquecendo como joga o futebol e agora está sendo cogitado para ser comprado pelo Napoli. O Napoli lá que tem o Lukaku, porém está machucado. Chegou o Kevin De Bruyne, tem o McTominay, que era do Manchester United, foi pro Napoli e ganhou, eu acho que se eu não me engano, ele foi o melhor jogador do campeonato italiano. O McTominay era meia do Manchester United, foi pro Napoli e ganhou o título e melhor jogador do campeonato italiano, para vocês verem o quão o Manchester United faz mal pra cabeça dessa rapaziada, né? Espero que o Højlund vá para lá e recupere o seu bom jogo que ele tem. Eu acho que ele tem muito potencial, muito novo também, se eu não me engano, ele tem 22, 23 anos apenas. Então é um cara com muito potencial, a capacidade física dele é muito boa e vai receber os passes de McTominay e Kevin De Bruyne. Simplesmente vai ter Kevin De Bruyne servindo Rasmus Højlund lá no Napoli, né? Quem mais tem? Kobe Mainu, que era um jogador, um meia ali mais para volante, um pouco mais recuado. Veio da base do Manchester United, na base ele era uma estrela absoluta. Chegou no Manchester United, a primeira temporada ele teve boas oportunidades, depois disso só foi carreira abaixo. Hoje em dia ele tá meio sumido, não tá nem sendo relacionado para os jogos. E quem tá com interesse no Kobe Mainu simplesmente são Atlético de Madrid e Real Madrid. Tem esses dois clubes interessados em contarem com os serviços de Kobe Mainu do Manchester United. Também tem mais um, Zirkzee. É muito nome, é muito jogador que deu errado. Eu posso puxar os mais velhos também. Harry Maguire, Onana. Nossa, é muita gente que dá errado nesse time. Zirkzee também é mais um atacante novo. As características dele não eram de um centroavante goleador, mas esperavam que ele ia fazer muitos gols no Manchester United. Acabou não fazendo, deu completamente errado. E o Manchester United é isso aí, cara. Agora chegou uma nova leva de atacantes. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko. Eu espero muito que pelo menos dois desses jogadores, que é o Matheus Cunha, né, por ser brasileiro, convocação, seleção brasileira, a Copa do Mundo tá aí, né, pelo amor de Deus, né, e Benjamin Sesko, eu espero muito que esses jogadores deem certo. O Bryan Mbeumo eu não tenho, né, não sou muito chegado nele, nada contra, é que eu não acompanho o futebol dele mesmo, ele veio do Brentford, e, bom, é isso, né, eu espero que o Manchester United, eu não vou falar que eu vou torcer para eles saírem dessa situação, mas eu gostaria de ver um clube desse tamanho brigando lá em cima com os grandes, disputando ali o seu top 4, top 5 toda a temporada, ainda mais com esse elenco e com o dinheiro que esse clube tem. É um pecado, um desperdício um clube desse tamanho tá brigando por que tá brigando.
nessa temporada, se eu não me engano, eles não vão participar, eles vão participar da Europa League só, se eu não me engano. Ou nem isso, porque eu não sei se chegar na final da Europa League te garante vaga para a próxima, né? Eu vou estar dando uma olhada aí, qualquer coisa eu deixo aqui na descrição, essa informação. Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse, uma análise aqui um pouquinho detalhada, não do Manchester United em si, mas de alguns pontos específicos, jogadores, diretoria, técnico, né? Que, pelo amor de Deus, esse técnico aí tem que ser mandado embora urgentemente, né? Mas vamos ver, vamos esperar. O dono ali tem um plano, né? Aparentemente. E o Manchester United é isso. Já tá em 16º colocado na Premier League nessa temporada, aqui na segunda rodada ali. Um empate, uma derrota. Até agora não arranjou nada. Então vamos estar vendo aí o que o Manchester United vai preparar pra gente nessa temporada aqui. E é isso, né? O vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, deixem um like aqui no canal, se inscrevam no canal, comentem aqui, né? Comentem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês estão achando dessa situação do Manchester United. E eu quero que vocês apontem qual é o problema principal desse clube e o que eles devem fazer para sair dessa situação e voltar a ser o time de primeira prateleira lá, que era de onde nunca deviam ter saído, né? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço a todos que assistiram até aqui. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e falou!